Esse vídeo é para você que pesquisa e pesquisa e não acha uma informação relevante e certeira. Tudo que você acha, alguns comentários aleatórios, ou seja, cada um diz uma coisa, ou então aquelas informações que mais parecem uma ficha técnica. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar a informação certeira. Mas antes disso, se inscreve no canal. Cada novo inscrito me ajuda muito no meu trabalho, ajuda a engajar e me deixa muito feliz. Eu estou sempre acompanhando as métricas. Como quase todo canal, as pessoas falam isso como se fosse exclusivo do canal dela. Mas como quase todo canal, a maioria das visualizações não são de inscritos. Então já se inscreve aqui, ou seja, a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não são inscritas. Então me ajuda no meu trabalho, cara. Me ajuda no meu canal, ajuda a crescer. É um canal novo, cara. Ajuda o próximo que você vai ser recompensado por isso, por lei do universo, tá? Galera, quem quer me seguir nas redes vizinhas é @azunutri_. Galera que precisar de consultoria, azunutri.com. Entrando lá no site tem todas as informações sobre a consultoria. Gostou? Quer fechar um plano comigo? Vai lá na aba de planos, escolhe o plano que você acha ideal para você, efetua o pagamento. Efetuando o pagamento, eu vou te chamar do meu WhatsApp pessoal no seu WhatsApp pessoal, para a gente alinhar estratégias, objetivos, trocar uma ideia, fazer sua anamnese e já começar. Galera que precisar de manipulados e protetores, Oficial Farma, utilize o meu cupom AZUL. Galera que precisar do contato da Landerlan, direto da Landerlan, entrega com seguro, preço direto da Landerlan, indústria farmacêutica, aplicativo para você verificar a autenticidade do produto, pode escanear o QR Code ou pegar o link aqui na descrição. Inclusive, se você estiver precisando do Turinabol. Cara, seguinte, por que é difícil você ver alguém falar, nossa, estou usando Turinabol? Por que é difícil você ver até alguém comentando sobre Turinabol? Muitas pessoas que hormonizam começam a hormonizar e passa anos sem saber, inclusive, da existência do Turinabol. Ou então só vai saber da existência quando ele vai lá no fornecedor, no contato dele, vê naquela lista e fala, opa, tem um negócio aqui, ó, Turinabol. Então vamos lá, cara. Eu fiz um vídeo, acho que 2 vídeos atrás, sobre Hemogenin e Dianabol pré-treino. E no contexto desse vídeo, eu expliquei que antigamente se fazia um uso que não era muito inteligente de Anabol e Hemogenin. Usava-se como anabólico, respeitando ali a meia-vida, como se fosse o uso de uma DECA injetável, por exemplo, tá? Só que isso não compensa, porque o que é oral vai ser metabolizado pelo fígado, tá? Sendo 17-alfa-quelato. Então, além de ter uma menor absorção, então é hepatotóxico. Se você tem algo injetável, com menos colateral, mais anabólico, e que você pode fazer o uso de uma maneira mais segura, por que é que você vai usar em comprimido? Se você tem medo de agulha, nem começa a hormonizar, cara. Eu já deixo a recomendação aqui que se você for hormonizar, primeiro faça com alguém que realmente vai te dar um grande auxílio. Se você quiser fazer uma consultoria comigo, é só entrar no meu site. Ou então, se você for atleta só, você só vai hormonizar se você for atleta, ou se tiver como aquele hobby forte, ou seja, você vai ser um atleta só sem competir. Tá? Fora isso, não tem por que hormonizar, eu já deixei claro aqui que dá para ter um físico volumoso e estético natural. Agora, se você já vai partir para esse caminho, e você vai entrar para fazer algo que precisa utilizar de injeções intramusculares, principalmente, porque tem subcutânea também, de injeção intramusculares como principal artifício, como principal método de utilização, como é que você vai entrar nisso com medo de agulha? Com medo de tomar injeção? Ou você vai perder o medo ou você não vai fazer. Agora, você procurar um caminho
alternativo, que você já vai fazer algo que é tóxico para sua saúde, para ser mais tóxico ainda, e outra com menos resultado, então já entra nessa questão. Azo, mas é amplamente usado hemogenin de anabol. Mas lembra que eu falei que antigamente se fazia um uso que não era muito inteligente, que era respeitando a minha vida usando como anabólico? O uso pré-treino aumenta a eficiência do treino. O Dianabol, o hemogenin, tem um pico plasmático parecido, mas não é igual, tá? Parecido. Em torno de 1h30 a 3 horas. Então você toma ali 2 horas antes do treino, atinge o pico plasmático, causa um aumento da produção e síntese de glicogênio. Isso deixa a energia rápida disponível para o seu músculo, principalmente com contrações médias e rápidas. E você aumenta bastante sua força, seu rendimento no treino. Talvez as pessoas nem pensem tanto mais, na verdade nem pensa como anabólico, mais hemogenin de anabol, e sim como um recurso para ser usado antes do treino que aumenta sua força, e que é diferente do pré-treino, que é um estimulante. O pré-treino que você compra, o seu frasco lá, ele é um estimulante à base de cafeína, tal, para te deixar ligadão, tirar a percepção de cansaço. Esse não, ele vai aumentar a sua força. Se você só tomar um hemogeninho de anabol, o de anabol pode ser que te deixe um pouco eufórico, sim. O hemogeninho pode ser que você sinta o seu corpo mais quente, a pressão subir e tal. O de anabol também. Mas você não sente a euforia, a agitação e nem tanto perde a percepção de cansaço. Pode ser um pouco, mas não pela mesma via da cafeína e nem na mesma intensidade. Então é um recurso para aumentar a força. Você consegue usar mais carga e fazer as mesmas repetições. E como você está treinando para hipertrofia, aumentar o volume muscular, isso vai trazer muito mais resultado indiretamente na hipertrofia. Ainda tem um acréscimo de ser um anabolizante, o treino é catabólico, o pico plasmático durante o treino acaba agindo como anticatabólico. E para isso que usa. Tanto é que eu expliquei também, por exemplo, se uma pessoa usa 500 miligramas de DECA, 500 miligramas de testosterona, mais 50 miligramas de hemogenin pré-treino, e a pessoa treina 5 vezes na semana, se você perguntar quanto de hormônio ela usa na semana, ela vai te dizer 1 grama. Ela vai contar praticamente só a testosterona e a DECA. Ela não vai dizer 1 grama 250, porque ela não vai contar o hemogenin. E se for de anabol também, não vai contar o de anabol. Nem se leva em conta que é o anabólico. Ah, Azul, você tá falando besteira, que se colocou o anabólico para dentro, conta, cara. Na teoria, sim. Na teoria, conta, mas você usa ele só em dias de treino, pré-treino, com uma meia-vida curta, ou seja, num curto espaço de tempo. Isso ajuda, porque lembra que eu já expliquei para vocês que para você ter um ganho de massa, você precisa ter mais anabolismo do que catabolismo na sua maior parte do dia? Ou seja, em algum momento do dia você está mais catabólico que anabólico, em algum momento do dia você está mais anabólico. Você tem que passar mais tempo em anabolismo que catabolismo, mas em algum momento você vai estar mais catabólico. Pode ocorrer durante o treino, por exemplo. Então, já te deixa ali no horário que era para você estar em estado catabólico, já te deixa num estado mais anabólico. Então ajuda nisso. Tazo, mas o que isso tem a ver com o turinabol? Cara, vamos lá, turinabol. Não quero falar do turinabol como se fosse uma ficha técnica, tá? Mas é um 17-alfa-quelato. Ele é uma modificação do dianabol com a intenção de ter menos aromatização e ter efeito endoogênico. Só que ele tem um efeito e tem menos efeito endoogênico. Só que ele tem menos efeito anabólico também. Então vamos lá. No Brasil já é difícil de achar. É fácil de falsificar porque é comprimido. Porém, Azul, mas eu quero usar o turinabol. Tá aqui, ó. Só escanear o QR Code ou tem o link na descrição. Esse é certeza absoluta ser original. Então acabamos com o problema de não ser original. Outra, cara, não faz sentido porque assim, tá, ele é menos hepatotóxico que o Dianabol e menos hepatotóxico que o hemogenin. Beleza, mas ele também tem menos efeito. Então, por exemplo, se você comparar que para ter o mesmo efeito vai
Para ter o mesmo efeito de 40 miligramas de anabol, você vai precisar de 80 miligramas de turinabol, comparando que o colateral é, de certa forma, dose dependente também. Também não, porque o anabolismo não é tão dose dependente, o colateral é mais dose dependente. Então você acaba meio que igualando o colateral. Se for comparar o Hemogenin tá bom, você vai quase que equivaler, só que o Hemogenin já é vendido em 50 miligramas. O Turinabol tem versões de 5, de 10, de 20, de 25, dependendo da marca. E ele tem, comparando dose por dose, de certa forma, mais anabolismo que o Hemogenin. Concordo com você. Menos colateral? Não, cara. Eu diria até que é bem parecido. O Hemogenin é mais acessível, o Hemogenin traz mais ganho de força, o Hemogenin, as pessoas costumam se dar melhor com ele. Azul, então a gente exclui o cenário de Turinabol. Não, cara. Tem países que é fácil, mais fácil achar Turinabol do que até Hemogenin, para você ter noção. E aí a gente usa Turinabol. Azul, você já usou com algum atleta, com algum aluno Turinabol? Sim, já usei. Em que aspecto? Cara, vamos lá, tem outra questão também. Meia-vida do Hemogenin, 9 a 8 horas. Meia-vida do Dianabol, de 3 a 6 horas. Meia-vida do Turinabol, 16 horas. O Turinabol pré-treino vai aumentar a força? Vai. Mas a meia-vida dele é muito extensa, ou seja, também é mais distribuído e não tem tanto pico quando chega no pico plasmático. Ou seja, é mais estável. Tem as ganhos de força, sim, mas é mais estável. Ele vai contribuir mais no anabolismo constante do que Hemogenin e Dianabol. Então, posso usar ele 2 vezes ao dia? Pode, com sentido de ser anabolismo constante. Mas aí entra na questão, por que você está usando um oral, sendo que você pode usar uma Deca? Sendo que você pode usar um Primobolan? Dependendo até se você não é sensível na parte neurológica, uma boldenona. Por que você não aumenta a dose de testosterona? É por isso que toda vez chega num funil que o Turinabol não faz sentido. Quando que eu usei Turinabol? Usei quando foi pré-treino para alguém que não se dá com Hemogenin, que não se dá com Dianabol, numa dose mais baixa, que não gerou tanto efeito, e aí eu coloquei. Ele fica ali no intervalo entre a oxandiolona e o Dianabol com a Hemogenin. Não, seria mais ou menos assim, seria a oxandiolona, Hemogenin, falando assim, miligrama por miligrama, dose por dose. Ele fica ali, ó, oxandiolona, Hemogenin, Turinabol, Dianabol. Hemogenin com Turinabol meio que se iguala. Só que o Hemogenin mais fácil acesso, menos colateral, mais previsibilidade. Já sabe como funciona. Então não chega a fazer sentido. Agora, uma pessoa que usa Hemogenin, daí, por exemplo, relato de caso aqui, de aluno. Usou Hemogenin, cara, sentiu muita angina, dor no peito, a pele quente, pressão alta, dor de cabeça. Beleza, então vamos usar Dianabol. Piorou, Dianabol subiu mais a pressão ainda, cara, deu um pump que deu uma dor insuportável. Cara, vai usar oxandiolona com cara, mas vai usar o quê? 60 miligramas de oxandiolona? Tinha acesso ao Turinabol? Beleza, usamos Turinabol. E aí, realmente, o Turinabol deu, sim, um leve aumento da pressão, só que, assim, tranquilo, sem muito colateral e suportável. Mas ele também, como eu expliquei, ele não dá aquele pico, tá? É como se fosse, por exemplo, você que usa Venvance aí, espero que com prescrição e com indicação, né? Mas, por exemplo, qual que é a diferença de uma droga, uma anfetamina, droga recreativa, para um Venvance? O Venvance, ele tem uma liberação gradual, então, se eu não me engano, ele tem ali, ele dura até 12 horas. Aí, por exemplo, você pega uma anfetamina, bate na hora. Essa é a diferença. Então, tendo uma meia-vida mais longa do Turinabol, ele vai ter um efeito semelhante, até porque ele é uma modificação do Dianabol. Mas ele
por mais tempo. Então, a não ser que você seja o cara que vai ficar 12, 14 horas, 16 horas dentro da academia, talvez não faça sentido. Talvez possa fazer sentido para você que é ciclista. Ciclista usa muito Hemogenin, para quem não sabe. Ainda mais por conta da minha vida mais longa, que o Dianabol já não é tão comum de Dianabol no ciclismo. Turinabol pode fazer mais sentido em treinos longos, chamados longões aí, né? Que os ciclistas falam. Em maratonas tal, pode ser, cara. Isso pode ser. Mas é isso. Azul, você recomenda tirar Azul, você recomenda o Turinabol? Não, cara, não recomendo. Esse vídeo aqui não é recomendação de uso de nada. É um vídeo apenas educativo. Azul, e se eu tiver acompanhamento, quiser o Turinabol, tem aqui o contato, esse aqui, a certeza absoluta de ser original. E galera que precisar de manipulados e protetores, Oficial Farma, utilize meu cupom AZUL. Galera que quiser me seguir nas redes vizinhas, @azulnutri_. Galera que precisar de consultoria, azulnutri.com. Vai lá, olha as informações da consultoria. Gostou? Vai na aba de planos. Na aba de planos, escolhe o seu plano que for melhor para você, efetua o pagamento e eu vou te chamar do meu WhatsApp pessoal no seu WhatsApp pessoal, para a gente trocar uma ideia, alinhar estratégias objetivos, fazer essa anamnese para começar já. E se inscreve no canal, você que já se esqueceu de se inscrever lá no começo, inscreva-se agora, ajuda demais no meu trabalho, deixa o like, ativa o sininho. Galera, vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, forte abraço!